Olha só, esse bloco nós vamos falar um pouco a respeito do trigo, começando sobre uma certa recuperação internacional para a produção deste cereal. É importante ressaltar que há uma recuperação em voga e ela acontece tanto na América como continente, mas também na Europa. Na América, podemos falar que Canadá, Estados Unidos vêm com safras muito cheias. Aqui no Brasil, a situação não é diferente. O Brasil pode bater um recorde na produção com o seu resultado final superando a marca de 6 milhões e 700 mil toneladas produzidas. E não é só isso. De acordo com dados do Ministério da Agricultura da Argentina e do Departamento de Agricultura norte-americano, a produção daquele país pode variar entre 15 até 16 milhões de toneladas, um marco muito forte, uma vez que na temporada anterior a Argentina ficou com uma produção inferior a 11 milhões de toneladas. Então, todos esses dados acabam mexendo diretamente com o bolso do produtor rural aqui no Brasil, quem produz trigo, principalmente no Paraná e no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos mostrar agora como é que essa relação de produção ela tem se impactado sobre os negócios aqui no país. E tem um fator a mais, o dólar. O dólar também tem sido determinante no mercado do trigo. Acompanhe conosco, então, a primeira informação que nós trazemos é a produção de trigo na Argentina. O Ministério da Agroindústria do país aponta para 15 milhões de toneladas a serem produzidas, Departamento de Agricultura norte-americano para 16 milhões de toneladas. Então, qualquer um dos resultados, quem quer que seja, que esteja certo aqui nessa relação, a verdade é que a Argentina ela tem uma alta na sua produção de quase 50%. Então, independente de se for o Ministério da Agroindústria da Argentina, o Departamento de Agricultura norte-americano, qualquer um que esteja correto vai ter esse dado, uma informação forte em relação à produção de trigo no país. Vamos mostrar agora como é que fica a situação brasileira. Olha só, situação aqui no Brasil, o Brasil vem para bater um recorde. Nós trazemos aqui a temporada 15-16, o Brasil produziu 5 milhões e 530 mil toneladas. Houve problemas climáticos no Rio Grande do Sul na temporada passada. Na temporada 16-17, estimativa de 6 milhões e 720 mil toneladas. Aí nós destacamos o Rio Grande do Sul e o Paraná, que são os maiores produtores de trigo do país. Os dois estados juntos praticamente trazem a totalidade da produção brasileira. Observe que o Rio Grande do Sul deve produzir 3 milhões e 410 mil toneladas e o Paraná 2 milhões 490 mil toneladas. É por isso que você sempre acompanha na Agricultura BR os dados relacionados à produção de trigo nesses dois estados. E são justamente os produtores desses dois estados que têm sofrido mais com a relação que eu vou falar. Não é apenas a questão de produção no Brasil que dá essa pressão negativa. É importante lembrar que o trigo, como muitos produtores já falaram aqui na Agricultura BR, na hora que começa o cultivo, começa a semeadura, os preços são bons. Vai chegando próximo à colheita, aí é certeza, o preço vai lá embaixo para o trigo. Acontece que nesse ano a situação se agrava por alguns fatores. O primeiro deles você já viu. O principal fornecedor de trigo no Brasil, tem uma necessidade de consumo extremamente elevada. O Brasil tem 10 milhões e 710 mil toneladas de consumo previsto na temporada, com uma produção de 6 milhões e 700 mil. Então, importa trigo. E o maior fornecedor de trigo no Brasil está com uma produção recorde para essa temporada. O trigo, o que eu quero dizer é que já caiu o preço na Argentina também. Mas aqui no Brasil há uma outra relação que normalmente não se faz. Ora, aqui nós sempre falamos a respeito do dólar em relação a quem exporta. Afinal, o Brasil é um grande exportador de carnes, carne bovina, carne de frango, carne suína, de soja, também de milho, entre outros produtos. Então, sempre olhamos pela ótica de quem exporta. E aí a situação é muito simples. Quando você tem um dólar mais forte, você tem uma situação de pagamentos em reais aqui, na hora de fazer a conversão, melhor para quem vendeu, ou seja, para quem está exportando o grão ou a carne. Uma outra relação importante a ser feita é que quanto mais alto for o dólar frente à moeda brasileira, ganha em competitividade aqui o produto nacional. Agora, sobre a ótica de quem importa, a situação atual
do dólar ficando mais barato é simples, ela é melhor para quem compra no exterior, ou seja, para os moinhos, para a indústria. Fica mais barato para a indústria importar produtos e essa é a relação principal com a moeda norte-americana. Fica mais barato importar agora, porque o dólar vem mais baixo e vem com tendência de queda. Isso faz com que a pressão negativa sobre os valores praticados com trigo no Brasil fiquem ainda maiores. Nós temos mais um gráfico que mostra cenários para o trigo e aqui nós mostramos a importação nas últimas temporadas. Observe que a temporada 12-13 importou 7 milhões e 10 mil toneladas, a 13-14, 6 milhões 640 mil, 14-15, 5 milhões 320 mil toneladas de trigo, 15-16, 5 milhões 510 mil toneladas, 16-17, 5 milhões 950 mil toneladas. Então o Brasil aqui aumenta a sua importação em relação às duas últimas temporadas, mesmo com uma safra até mais cheia, um pouco mais forte para a temporada brasileira. Em resumo, nós temos aqui primeira, pressão negativa, produção de trigo maior no país, e a segunda, produção de trigo maior na Argentina, somado a um dólar que fica mais fraco frente ao real e facilita a importação dos moinhos e indústria, isso acaba impactando fortemente nos preços praticados internamente.